A mancha areolada é uma doença que se tornou bastante importante na cafeicultura nos últimos anos, especialmente em locais mais elevados, onde a gente tem uma incidência de vento bastante grande, né? Ela é causada por uma bactéria que se chama Pseudomonas syringae patovar garcei e ela causa principalmente lesões escuras com o halo amarelado. Essa lesão característica foi a que deu o nome para a doença, por isso que ela se chama mancha aureolada. Além desse sintoma nas folhas, ela provoca outros sintomas que são bastante importantes em condições de campo. Um deles é a seca de ramos e outro seria atacar as flores e frutos, que é um sintoma muito grave porque reduz a produção da cultura. Na seca de ramos, a bactéria penetra nas folhinhas bem jovens e consegue penetrar sistemicamente no ramo e consegue secar uma extensão bastante grande do ramo. Com isso, o prejuízo é muito grande, principalmente na formação das plantas, nas plantas mais jovens. No caso das flores, ela consegue também penetrar nas flores e quando ela penetra nas flores, ela vai causar ou a queda da folha, da flor, ou do frutinho, logo no comecinho do ciclo da cultura. À medida que o fruto vai crescendo, ele vai se tornando mais resistente à mancha areolada. Então, os maiores prejuízos que ela causa em relação à produção são bem no começo do ciclo, ou no florescimento, ou logo na formação dos frutinhos bem jovens, que são os chumbinhos. A gente vai destacar algumas folhas com a doença e levar para o laboratório para mostrar como é feito o isolamento dessa bactéria. Bem, pessoal, nós temos um material aqui de café, folhas de cafeeira, nós vamos ver se nessas folhas tem bactérias, tá? Então eu vou fazer, o primeiro exame que a gente faz é o exame no microscópio óptico, tá? Nós vamos cortar uma pequena secção do material, colocar em lâmina, lamínula, água e examinar o microscópio. Pessoal, eu tenho aqui a lâmina com os segmentos do tecido entre o tecido sadio e o tecido doente. Agora nós vamos examinar o microscópio para ver se a gente vê bactérias saindo do tecido. Eu posso observar saída de bactéria na água. Bom, pessoal, essa lâmina é aquela lâmina que nós acabamos de olhar no microscópio. Nós vimos que tem bactéria. Agora nós vamos proceder ao isolamento em meio de cultura artificial. Isso aqui é uma placa com meio de cultura e nós vamos plaquear a bactéria aqui. Então eu vou marcar qual é o material, é café. A gente identifica o café, Catuaí, Mundo Novo, de onde é, coloco a data, 19 de março, tá? E nós vamos fazer o isolamento. O isolamento é muito simples. Uma alça de plantilha, a gente flamba essa alça, tá? Esfria a alça no próprio meio de cultura, ok? Aí a gente vai pegar a lâmina que foi examinada ao microscópio, levanta a lamínula e encosta no tecido onde a gente viu a exudação bacteriana. Aquela placa de isolamento, após 48, 72 horas, nós vamos ter mais ou menos isso daqui. Eu tenho uma placa com vários tipos de bactérias, vamos chamar assim, às vezes até espécies diferentes, placas que crescem, às vezes crescem em fungo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos observar e ver quais são aquelas bactérias que ocorrem em maior frequência e vamos purificá-las. Feito isso aqui, nós vamos esperar a bactéria crescer, aí nós vamos pegar esse material, agora eu estou trabalhando uma cultura pura, colocar esse material em água, nós vamos fazer o que a gente chama de suspensão bacteriana, e essa suspensão nós vamos utilizar para fazer o teste de hipersensibilidade. O que é esse teste de hipersensibilidade? O teste de hipersensibilidade é um teste que vai nos mostrar se a bactéria é patogênica ou não. Em 24 horas, nós vamos infiltrar esse material numa folha de fumo e em 24 horas
essa folha, se a bactéria for patogênica, essa folha vai mostrar uma necrose, o tecido morre. E essa necrose é indicativo de que a bactéria é patogênica. O controle da mancha areolada, uma vez ela instalada no campo, é muito difícil. Por isso que a gente sempre recomenda que o produtor faça o uso de mudas sadias. Então, principalmente em locais mais elevados, onde ocorre uma grande incidência de ventos. A gente já fez vários experimentos em campo e o que a gente observa é que em locais altos, elevados, com vento, o controle químico é muito menos eficiente da doença. Por isso a gente pede que o agricultor preste muita atenção no uso de mudas sadias. Uma vez instalada no campo, a doença, a gente sempre recomenda, a primeira medida bastante importante é o uso de quebra-ventos. Então, os quebra-ventos eles podem ser usados enquanto a planta está crescendo. Então, a gente pode fazer alguns plantios intercalados de algumas culturas, como milho ou adubos verdes. E também a gente pode fazer o quebra-vento até o próprio mato, deixa algumas linhas com o mato mais alto e evita realmente a incidência de ventos. Na medida em que a planta cresce, esse quebra-vento já não funciona. Então a gente vai precisar de outras plantas mais altas e geralmente mais permanentes. E os produtores descobriram várias plantas aí, cada um escolhe a que acha melhor e que pode dar esse efeito de reduzir essa incidência de ventos. Então, por último, a medida que a gente vai usar para controlar essa doença seria o controle químico. Muito importante em relação ao controle químico é a época em que ele vai ser feito. Nós observamos, se a gente começa o controle protegendo essa florada que está vindo e o comecinho e os frutos mais jovens, a gente consegue, em geral, um aumento de produção na cultura. Por quê? Porque a bactéria reduz o florescimento, derruba a flor e derruba a frutinha. A bactéria causadora da mancha areolada penetra na planta por algumas formas. Uma é por ferimentos, geralmente os ferimentos causados por vento. Ela pode penetrar também pelos eidatódios, que são pequenos orifícios que a folha tem ao redor da folha, ou pelas flores e frutos bem jovens. Como a gente sabe que o controle químico da doença é muito difícil, a gente recomenda que o produtor faça uma avaliação criteriosa da muda que ele vai levar para o campo. A muda deve estar completamente sadia, sem nenhuma lesão de mancha areolada. Nós temos basicamente 3 grupos de produtos que a gente pode usar para o manejo da mancha areolada. O mais comum, o mais clássico, seriam os fungicidas à base de cobre, os fungicidas que a gente chama de fungicidas cúpricos. E nós já testamos eles na primeira fase do projeto. O que nós observamos? Todos eles oferecem uma proteção e a gente vê pouca diferença entre eles como princípio ativo. Por quê? Porque eles são formulados por boas empresas e têm boa qualidade. Então aqui a gente vê o exemplo de um tratamento testemunha, que é esse aqui. Vocês podem ver que tem muita doença. E um tratamento com um fungicida cúprico, que diminuiu bastante a severidade da doença. Muito importante lembrar sempre com bactéria que qualquer tratamento a gente nunca elimina totalmente a doença bacteriana, a gente reduz a severidade dela. O problema dos fungicidas cúpricos é que em determinadas épocas do ano eles podem aumentar a incidência de pragas, principalmente bicho mineiro e alguns tipos de ácaros também.
Então, por isso que a gente precisa ter outros produtos alternativos além dos fungicidas cúpricos. Então, alguns produtos que a gente tem testado são os produtos que a gente chama de sanitizantes, que são produtos que têm um efeito de contato matando a bactéria que estiver na folha. Aqui nós testamos um deles e a gente vê que ele teve um resultado bem razoável no controle da doença. Um outro produto que a gente também usa, principalmente em viveiro, para o controle da mancha aureolada, é um antibiótico de uso comercial, que vocês podem perceber que ele reduz bastante a severidade da doença também. Por fim, nós vamos ter um outro grupo de produtos que a gente acha bastante importantes também no manejo da mancha areolada, que são os indutores de resistência. Nós temos vários compostos com essa função no mercado, inclusive alguns produtos biológicos estão mostrando esse efeito de indução de resistência, e o que nós observamos principalmente com os indutores, às vezes não é uma redução assim tão eficiente quanto o antibiótico da doença no começo dela, mas com o passar do tempo eles promovem uma recuperação mais rápida da planta. Aqui vocês podem ver uma planta que foi inoculada já há uns 2 meses atrás e que a planta com o indutor, você tem a doença aqui embaixo, mas ela está conseguindo se recuperar, já está produzindo os pares de folha já sadios. Enquanto a gente observa aqui a testemunha, não está tendo a mesma recuperação da planta tratada com o indutor. Então a gente tem recomendado, nós usamos as mudas para nos mostrar o potencial do produto e a partir daqui a gente leva esses produtos para o campo. Mas o que nós temos observado em condições de campo são os resultados bastante semelhantes aos que a gente vê aqui na muda. Em primeiro lugar, os fungicidas cúpricos são bastante importantes. A época em que eles dão mais resposta é justamente nesse período de pós-colheita e pré e pós-florada, quando as flores estão se formando. E depois, quando a gente e também a gente sempre recomenda o uso de indutores, pelo menos umas 4 vezes por ano, que o agricultor faça uma aplicação de um indutor na sua lavoura. Alguns produtos não são compatíveis, então ele sempre tem que ver junto aos fabricantes quais são compatíveis ou não. O antibiótico sempre também nos dá uma ajuda, principalmente se a gente está numa lavoura com uma infestação muito alta e ela é jovem ainda. O que nós temos observado em relação aos antibióticos é que eles não combinam com outros produtos. Então nós geralmente recomendamos que eles sejam aplicados isolados, tanto no viveiro como em condições de campo. Toda vez que a gente tem misturado antibióticos com outros produtos, a gente tem notado que ele tem perdido um pouco o efeito dele. Os produtos indutores que a gente tem testado geralmente são os fosfitos, e alguns fosfitos também não se combinam com outros produtos. Então a gente precisa saber antes que combinação que a gente vai usar na lavoura. Por fim, um outro produto que a gente tem testado, que tem dado um efeito bastante interessante, são os sanitizantes. São produtos à base de dióxido de cloro, quaternário de amônia. Nós conseguimos algum resultado com esses produtos.